Boa noite. Este deveria ser o segundo programa da série do Opinião Pernambuco com os candidatos ao Senado Federal. Mas como o candidato OX do PCB não compareceu à entrevista de ontem, estamos iniciando hoje a nossa série. A ordem dos entrevistados foi definida por sorteio. Nossa convidada de hoje é Simone Fontana, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, o PSTU. Simone Fontana é professora do ensino fundamental, tem 48 anos e nasceu em São Paulo. É fundadora do PSTU e dirige o Sindicato Municipal dos Profissionais de Ensino da Rede Oficial do Recife, o SINPERE. Foi candidata a vereadora em 2012 e também candidata a senadora em 2010. Os suplentes de Simone Fontana são, pela ordem, Kelly Cristina Silva, também professora de ensino médio, e Leôncio Tenório, servidor público estadual. Boa noite, Simone Fontana. Obrigado pela presença. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade para participar desse programa. Também participa comigo deste debate Ricardo Dantas Barreto, que é jornalista, editor de política da Folha de Pernambuco. O público pode participar pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, também pelo Twitter, @opiniãope, e pelo telefone 3423-8533. Então, vamos começar o nosso debate. Eu queria começar com uma pergunta sobre a posição do PSTU em relação ao Senado. Tem alguns documentos do partido que defendem o fim do Senado. Minha pergunta é, não é contraditório que o partido que defende o fim do Senado tenha candidatos ao Senado? Parece ser contraditório. Antes de eu iniciar a resposta, eu queria só prestar uma homenagem ao companheiro Didi, fundador do PSTU, que faleceu hoje, vítima de câncer, que foi um grande companheiro e que ajudou a construir o partido. Mas, voltando à pergunta, em relação ao Senado, nós defendemos o fim do Senado porque ali é uma casa onde a corrupção corre solta, certo? É uma casa de grandes privilégios, gasto ali 2 bilhões por ano para sustentar 81 senadores, quando a gente poderia ter uma Câmara única, né? E é um obstáculo para as propostas que vão da Câmara. É mais um filtro que se passa para aprovação de propostas que não atendem à classe trabalhadora. Então, nós vamos, caso eleito, primeira medida, diminuir o salário dos políticos e lutar pelo fim dessa Câmara, do Senado. Eu gostaria de saber da candidata Simone Fontana o seguinte: a gente vê a cada 4 eleições candidaturas do PSTU, de outros partidos, e que no meio de tempo, entre uma eleição e outra, a gente não vê a participação mais efetiva na política desses nomes que o PSTU lança nessas eleições. A gente só vê ou eleição majoritária de prefeito e vê eleição majoritária de governador, de senador, de presidente da República. Então, como se identificar com o eleitor no período que não for de eleição? É o seguinte, o PSTU é um partido que atua nas lutas da classe. Então, na verdade, entre uma eleição e outra, nós estamos nas lutas da classe trabalhadora. Nós não vemos são os outros candidatos, né? Ou, por exemplo, a gente tem hoje 2 candidatos ditos principais, mas que, na verdade, são os que estão mais bem colocados nas pesquisas, que é o Armando Monteiro e o Paulo Câmara. Passadas as eleições, das duas umas, ou eles vão ocupar cargos em alguma instância, ou eles vão se aliar. Nosso partido vai atuar em todas as lutas que a classe fizer. Então, nós vamos estar na luta por terra, na luta por moradia, na luta por uma educação pública de qualidade. Então, com certeza, você não vai ver ocupando algum cargo nesses governos que provavelmente, né, caso não tenha uma reviravolta, vão ocupar. Mas vocês vão ver a gente na luta por uma educação pública de qualidade, na luta por saúde. Então, nós vamos estar presentes. Mas aí, hoje saiu a pesquisa do Ibope, agora há pouco, o Fernando Bezerra Coelho com 27% em segundo lugar e o João Paulo em primeiro com 32% e a senhora aparece com 1%. É justamente essa luta de classe é suficiente para se colocar como candidata ao Senado e aí aparece agora com 1%.
É muito importante para a gente participar das eleições. É uma forma como a gente tem uma amplitude de debate que você pode atingir uma quantidade de pessoas bem maior. Se a gente não lançasse candidatura, eu não teria a oportunidade de estar aqui, vocês não estariam me escutando, nem vendo quais são as propostas que o partido tem para realmente a mudança da sociedade, porque os candidatos que estão aí, todos querem ser paladinos das mudanças, até os que estão na situação querem ser a mudança. Mas, na verdade, o que está traçado é um arrojo cada vez maior para a classe. Então, participar das eleições é importante porque a extensão de alcance vai ser muito maior. E o voto, a gente não estamos participando por participar. O voto nas candidaturas do PSTU fortalece as bandeiras de luta que a gente defende a vida toda, tradicionalmente para a classe. Você falou em alianças e coligações. O PSTU está sozinho aqui em Pernambuco nessas eleições. E há várias outras candidaturas que estão no espectro da esquerda. Por que não é a aliança do PSTU com esses outros partidos de esquerda? Bem, a gente tentou discutir com os companheiros do PSOL. Infelizmente, os companheiros preferiram fazer uma aliança com o PMN, que é um partido tradicional da direita, né? Inclusive Ramos, que é um sindicalista dos comerciários, a gente vê a situação dos comerciários como está, e é impossível fazer uma aliança com partidos que não se identificam com as propostas da classe. Então, não foi possível essa aliança. O PCB vinha de uma crise na eleição passada, com a saída de Numeriano, e eles preferiram sair sozinhos nessas eleições, e a gente acha legítimo e respeita essa posição. E o PCO, a gente tem dificuldade pelos métodos que eles utilizam no movimento sindical, então não foi possível também compor. Mas a gente acha legítimo que cada militante da esquerda também tenha condições de apresentar seu programa e seu projeto para a sociedade. Mas esse 1% representa um recall junto a justamente só essa classe que vocês lideram, ou representam na sociedade? Eu acredito que sejam votos de pessoas que acreditam nas propostas, né? Que, inclusive, que não vê, porque existe uma distorção, porque muitos querem fazer o voto útil, né? Então, para impedir que um ganhe, vote em outro. A gente fala que esse voto não é útil, ele é um voto inútil, na verdade, porque você vai eleger as pessoas que não têm compromisso com a classe. Então, um pouco isso. Agora, é um voto de qualidade, é um voto que se identifica com as bandeiras de luta que o partido, o PSTU, defende, em relação à educação, à saúde, enfim. Mas não é necessário, para governar, fazer alianças? Imagina você no Senado, sendo uma voz solitária, sem conseguir aprovar nada, sem conseguir ter seus projetos de lei votados. Essa aliança não é da democracia? E como é que vocês lidam com essa necessidade? Não, as alianças que se estabelecem, elas são alianças com a classe. Então, o PSTU defende grandes mobilizações. Então, se você tem um Senado onde grande parte sejam de partidos conservadores, ou partidos que tradicionalmente estão na política há muito tempo e que tradicionalmente vêm atacando os direitos da classe, as propostas que a gente levaria seria através das mobilizações sociais, das grandes mobilizações para que as propostas sejam atendidas. São as grandes mobilizações que conseguem conquista para a classe, muito mais do que é importante ter um deputado, ter um vereador, ter um senador, mas o que faz mover são as grandes mobilizações. Mobilização, aí para o nosso telespectador ficar por dentro, que tipo de mobilização que a senhora faz? A senhora é presidente de um sindicato, o Sindicato dos Professores aqui do Recife. Agora, que tipo de mobilizações, além da sua categoria, que o PSTU participa e que pode se colocar como esse representante? Por exemplo, o ano passado nós tivemos as jornadas de junho, né? O povo foi à rua, certo? Com bandeiras legítimas, reivindicando saúde pública, reivindicando educação de qualidade, a denúncia do uso da Copa para como isso tirou dinheiro da saúde, da educação, o grande luxo que foram as arenas da Copa em detrimento da situação que vivem as escolas públicas, a saúde pública, a mobilidade urbana, as moradias. Isso levou a um grande estremecimento dos governos, que acabaram
ao invés de atender essas reivindicações da classe, eles estão desviando agora para a questão eleitoral, como se isso fosse resolver. Mas o partido está à frente da luta. A gente, inclusive, no Sindicato dos Professores, nós enfrentamos o prefeito Geraldo Júlio, do PSB, numa greve muito importante da categoria. Essa greve reivindicava direitos históricos da nossa... Reivindicava e ainda reivindica, que é a questão da aula atividade para os professores, é uma lei federal que não vinha sendo cumprida pela prefeitura. Também denunciávamos e ainda denunciamos a situação precária que vive as escolas públicas do Recife e do Estado. E tivemos uma parte atendida, mas houve uma grande retaliação, que hoje a gente vê os governos fazendo, que é a criminalização dos movimentos sociais. Então, essa foi a saída que os governos fizeram, criminalizar os movimentos e judicializar as lutas. Então, a nossa greve, ela com 12 horas de deflagrada, foi decretada ilegal, embora ela fosse bastante legítima, porque todos os trâmites foram tomados em relação à prefeitura, em relação à questão jurídica. E houve desconto de greve, o prefeito descontou. Nós temos uma tradição que toda vez que a gente faz greve, nós repomos, o desconto impede a gente de repor essas aulas. A prefeitura diz que vai repor as aulas com outros profissionais para evitar que os professores tenham seu salário ressarcido. Então, essa é uma forma que eles utilizam para frear o movimento, para amedrontar, mas a gente vai continuar na luta. Você falou nas chamadas jornadas de junho, né? Aqueles grandes protestos que ocorreram no Brasil em junho de 2013. Uma das bandeiras mais destacadas das jornadas de junho era justamente a negação dos partidos. Não há uma contradição aí em se colocar ao lado das jornadas que falavam justamente no fim dos partidos, que falavam que consolidaram o bordão do não me representa? Isso é compreensível, bastante compreensível, inclusive até progressivo. O que acontece? A juventude que foi às ruas em junho, ela veio de uma experiência muito negativa com os partidos, em especial com o PT. Né? A gente que ajudou a construir o PSTU era de uma corrente interna do PT. Então, nós podemos dizer que ajudamos a fundar o PT e a construir o PT, o Partido dos Trabalhadores. E quando o PT assumiu o poder, ele se voltou contra a própria classe. Então, essa experiência fez com que essa juventude negasse os partidos. Inclusive, a gente tinha dificuldade até as bandeiras sindicais serem levantadas, como se nenhuma bandeira... Mas essas bandeiras sempre estiveram nas ruas. Então, a gente procura dialogar, compreende essa rejeição aos partidos, mas, ao mesmo tempo, tenta dialogar para dizer a necessidade de um partido político para dirigir as grandes manifestações. Nós também fomos, a princípio, teve uma passeata que teve em Recife, teve um certo confronto, mas depois a gente colocou, esse ano mesmo teve várias greves que foram frutos dessa luta de junho. O mundo, eu acho que o Brasil não está a mesma coisa de antes. Queria só complementar essa pergunta que eu fiz. As jornadas de junho marcaram o surgimento dos Black Blocs. Esses grupos mascarados que quebravam as vitrines e tiveram todos esse tipo de atitude que não teve muita aprovação da população. E os Black Blocs, de alguma forma, foram, como é que eu posso dizer, englobados pela esquerda, protegidos por uma parte da esquerda, mas o PSTU foi um partido que criticou a tática Black Bloc e se colocou contrário a essa tática. Por que vocês se opuseram a isso? E isso também não é uma contradição com o respaldo de vocês aos protestos de junho? Não, primeiro, assim, a gente defende os Black Blocs contra a investida do Estado, certo? A forma truculenta que tratam esses manifestantes. Então, inclusive, na abertura da Copa, vários manifestantes foram presos, retirados da sua casa e presos. Existem companheiros do PSTU que estão com mandatos de prisão. Ameaçados de ser presos por conta de participar de manifestações e organizar manifestações. Então, houve uma certa confusão. Os Black Blocs, o que a gente coloca é o seguinte: se os métodos que a gente utiliza, ele ajuda a organizar a classe para enfrentar os governos. Então, se a gente, a partir do momento que a gente não quer quebrar o vidro do banco,
A gente quer que toda a riqueza que existe dentro do banco seja distribuída. Então, se você quebra a vitrine, amanhã o dono do banco vai e coloca uma outra vitrine. E ele vai continuar dominando e tendo o controle da economia das finanças. Então, ela ajuda. E outra coisa, assim, o que a gente coloca é que as pessoas que se afastam com medo. Então, nessas manifestações, tinham várias pessoas da juventude participando, e essas ações, às vezes, elas afastavam em vez de aglutinar. Então, essa é a crítica que a gente faz. Mas a gente procura dialogar, não reivindicamos os métodos, mas eu acho que, em primeiro lugar, é um repúdio à forma truculenta do Estado em relação a esses jovens. Aí eu volto à questão da pesquisa. A senhora falou aí que participou, né, o PSTU deu todo apoio a esse movimento que teve em junho do ano passado. E aí volta a questão da pesquisa. Isso não se reverbera em números. Uhum. A gente não vê esse apoio que vocês deram ao movimento de junho do ano passado nas ruas, revertido em apoio à candidatura de vocês. Não só aqui, mas nacionalmente. Porque as eleições, é uma forma distorcida da realidade, né? Se você for ver o que é uma eleição, você vê um espaço muito grande para esses, praticamente, por exemplo, se você pergunta para qualquer cidadão quais são os candidatos que tem a governador, provavelmente vão falar Paulo Câmara e Armando Monteiro, embora a gente tenha 6 candidatos a governador. Os outros são praticamente ignorados pela mídia. Em relação ao Senado também, a gente aparece pontuando, aí às vezes aparece a candidatura do PSTU ao Senado. Mas, via de regra, é apresentar o dito principais candidaturas. Em relação a presidente, também só se coloca 3 candidatos, né? A Marina, a Dilma e o Aécio. E os outros candidatos praticamente inexistem. Então, não existe democracia nas eleições. Não existe democracia. Os grandes grupos empresariais financiam essas suas candidaturas. É um dinheiro muito alto investido, com campanhas de cartazes, de mídia, assim, riquíssimas. Uhum. E os candidatos, inclusive, não se apresentam praticamente com proposta, mas como uma mercadoria, como outra qualquer. Então, isso é uma luta bastante desigual. Mas esse 1% para a gente é bastante representativo, é muito representativo. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo. Eu chamo o público a participar desse programa novamente pelas redes sociais e pelo telefone 3423-8522. A gente volta em 2 minutos. De volta com a Opinião Pernambuco, hoje conversamos com Simone Fontana, que é candidata ao Senado Federal pelo PSTU. Participa também deste debate Ricardo Dantas Barreto, que é jornalista e editor do caderno de política da Folha de Pernambuco. O público pode participar também pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo Twitter @opiniãope e pelo telefone 3423-8533. No bloco anterior eu disse o número errado, perdão. 3423-8533. Queria fazer uma pergunta a Simone sobre o socialismo que é defendido pelo PSTU, pelo partido que ela representa aqui. Qual é o papel das liberdades individuais, da liberdade de expressão, do pluripartidarismo no socialismo que vocês representam? Em que experiência socialista vocês se inspiram? A gente tem as experiências socialistas que hoje persistem no mundo. As mais conhecidas são a China, que acho que está muito longe de ser um socialismo econômico, né? Uhum. A gente tem a experiência cubana, e a gente tem a experiência um pouco menos conhecida, mas também muito sui generis, que é a da Coreia do Norte, que é um dos regimes mais fechados do mundo. Que socialismo vocês defendem e qual é o papel do indivíduo e das liberdades individuais nesse sistema? Com certeza, a gente não defende o socialismo colocado por esses países que você apresentou. A gente reivindica a Revolução Russa, né?
Nós também, a gente acha que houve uma campanha contra o socialismo a partir da queda do Muro de Berlim e por conta da burocratização que houve, né, do stalinismo, que caçou as liberdades individuais. Então, o socialismo, ele é mais amplo da democracia operária. Então, o que a gente defende são os conselhos populares, os sindicatos definindo os rumos da sociedade, privilegiando as necessidades da população, as necessidades do ser humano. Quando a gente vê o capitalismo, que ele defende é a política do mercado. Então, se você hoje, por exemplo, né, você vê se a indústria automobilística não está vendendo, aí reduz o IPI para poder vender. Então, o mercado não está voltado para as necessidades da população, para as necessidades do bem-estar e da melhoria da humanidade, mas sim para o mercado. Então, o papel no socialismo é a mais ampla, você melhorar, porque o socialismo, quando você dá ao ser humano todas as condições para ele sobreviver, com uma alimentação adequada, com acesso à saúde, quando você dá acesso à cultura, ele vai se desenvolver enquanto ser humano, o seu potencial cada vez maior. Então, ele vai ter condições de... a humanidade vai ficar bem melhor do que a gente vê hoje em dia. Então, dentro do capitalismo não existe bem-estar, não existe progresso, não existe desenvolvimento da ciência, das curas. Elas são acessíveis a poucos. Hoje você vê uma doença como a ebola matando tantas pessoas na África, não estaria matando se estivesse acontecendo num país desenvolvido. Então, enquanto tivermos sobre o capitalismo, as doenças vão matar as pessoas, doenças que poderiam ser erradicadas, as tragédias da natureza vão atingir a população mais pobre. A nossa Constituição, por exemplo, qual é a posição de vocês diante da Constituição de 88? Vocês reconhecem ela como um avanço democrático, como garantia de algumas bandeiras que acho que estão até nos programas socialistas? E você, como senadora, pretende defender essa Constituição? Quando defende, por exemplo, que não exista mais Senado, isso é uma mudança radical que acho que nem dentro do próprio sistema jurídico brasileiro isso é possível. A Constituição de 88 ela foi muito atacada, né, pelos governos, tanto de Fernando Henrique como de Lula. A gente viu uma reforma, e a todo momento ela é atacada, com as emendas constitucionais, e nós na época da aprovação da Constituição, a gente fez várias ressalvas, porque ela é limitada, ela ainda é limitada. Mas hoje, diante do ataque que houve à Constituição, nós somos os maiores defensores dela, enquanto ela vem sendo atacada para piorar, né? Qualquer reforma constitucional ela deveria vir no sentido de melhorar para atender mais a população. Mas o que a gente vê é um ataque para restringir cada vez mais. Seu candidato a governador, o Jair Pedro, ele vem defendendo algumas bandeiras, ele é candidato a governador, mas defendendo algumas bandeiras que dependem de uma aprovação nacional, mudança federal. A exemplo de descriminalização das drogas, acabar com a polícia militar, ou seja, são assuntos que não dependem da decisão de um governador, mas de uma mudança na federação. Esse é justamente esse papel que uma candidata ao Senado tem que colocar. A gente vai liberar todo tipo de droga para acabar com o tráfico de drogas e acabar com a PM. Na verdade, não é acabar com a PM, é desmilitarização da PM. A polícia militar, ela é fruto da ditadura militar. Né? Ela nasceu na ditadura militar. Não, ela tem... Não. Ela é do militarismo, né? Tem a ver com militarismo. Então, o que acontece? Hoje a polícia e toda a segurança que defende os outros candidatos, ele é a serviço da proteção da propriedade privada e não da proteção da integridade do cidadão, das pessoas. Então a polícia está a serviço de uma classe e toda a política de segurança ela é voltada para colocar mais policiais na rua e não você construir uma sociedade que você possa ter mais segurança. Com políticas preventivas, né? Mas no caso da liberação de todo tipo de droga, para acabar com o tráfico, essa seria a solução?
Para você acabar com o que mais... Olha, o tráfico de drogas... Crack, heroína, tudo. Primeiro, assim, para deixar bem, limpar o meio de campo, nós não somos a favor do uso de drogas, certo? Inclusive, a gente não é a favor de qualquer coisa que tire a pessoa da sua realidade. Então, o uso da maconha como medicinal e as pessoas que... Porque hoje em dia, vamos dizer, o álcool é bastante prejudicial. O álcool é prejudicial à saúde e com o álcool acontecem várias tragédias no trânsito, vamos dizer. Mas se uma pessoa quiser beber, ela vai ali na esquina e toma 3 garrafas de cana. Ela vai ficar completamente fora da realidade, certo? E vai prejudicar bastante a saúde dela. No entanto, ela pode escolher ir lá e beber. Nós achamos que qualquer droga que tire a pessoa da sua realidade, ela é prejudicial. No entanto, como ela é proibida, ela alimenta o tráfico de drogas. Então, para você comprar qualquer coisa, você vai ter que se submeter aí para um local onde tem um traficante que ele vai poder fornecer. E ele vai comprar armas ilegais, e se essa pessoa se endividar, ela vai ser assassinada. Então, o tráfico de drogas hoje, ele mata mais do que a droga em si. Você vê muito mais casos de jovens assassinados pelo tráfico do que um jovem que morreu por overdose de alguma droga que ele consumiu. Certo? Então, diante disso, nós não estamos defendendo as drogas, estamos defendendo que a proibição, ela alimenta o tráfico de drogas. Queria falar um pouco sobre a questão da reforma política. Há 2 semanas, diversas entidades, sindicatos, movimentos sociais fizeram um chamado plebiscito popular por uma constituinte exclusiva do sistema político. E entre essas entidades o PSTU não estava. Ele não concordou com esse plebiscito popular. O PSTU defende mudanças profundas na estrutura política e social brasileira, mas não defendeu esse plebiscito. Queria saber, primeiro, por que vocês não defenderam o plebiscito, não participaram, não se mobilizaram por ele. E segundo, o que é que vocês têm em mente quando propõem uma reforma política? Primeiro, por que a gente não defendeu esse plebiscito? Porque primeiro, ele não coloca quais seriam as bandeiras dessa reforma política, certo? Então, uma constituinte para uma reforma política, quem seria os porta-vozes dessa reforma seriam praticamente esses candidatos que vão se eleger nessa eleição, certo? O que a gente se avizinha, quais são as reformas políticas que os partidos que hoje dominam a política no Brasil querem? Uma reforma política para restringir os partidos pequenos, né, de atuarem, para continuar com esse tipo de financiamento das campanhas políticas, onde você vê milhões serem despejados nas campanhas dos candidatos como Dilma, como Marina, como Aécio, como Paulo Câmara, como o Armando Monteiro. Então, você se mantém essa forma de fazer política e não consegue mudar as mudanças que a gente precisaria. Então, a reforma política que o partido defende é uma reforma política onde se amplia a democracia. Então, você vê, hoje os partidos que não têm representação na Câmara dos Deputados em Brasília não têm espaço nos debates, né? Então, hoje a gente até agradece essa oportunidade, mas nem todas as emissoras dão esse espaço para o PSTU debater. Hoje mesmo está tendo um debate com 3 candidatos ao governo e o PSTU, o PCO, o PCB estão fora desse debate. Então, a reforma política seria isso, para ampliar a democracia e não para restringir. E a gente acha que esse plebiscito ele era bastante duvidoso. Você reivindica uma reforma onde quem vai falar sobre essa reforma são os mesmos que vão atuar na política no próximo período. Mas como se fazer uma reforma política no Brasil se não for por meio de iniciativas como essa? Qual é a proposta do PSTU para fazer essa reforma política? Através, por exemplo, o próprio plebiscito deveria colocar quais são as bandeiras que defendem essa reforma política. Porque a pergunta era você só... é a favor de uma constituinte exclusiva? Pois é. Então, uma pergunta que ela pode ser a favor. E o que vai vir a partir disso? Então, a gente sempre participou de plebiscito. A gente participou de plebiscito contra a álcool, participou de plebiscito pela reforma agrária, pela distribuição de terras. Mas esse plebiscito, ele tinha uma pergunta que a resposta poderia ser uma bomba, né? Então, a gente não participou. Sim, mas o fato de... Se aprova esse plebiscito para uma Assembleia Constituinte.
aí não seria o momento justamente de ir à luta e cobrar que os atuais partidos não participassem dessa Assembleia? Seria uma outra, mas aí qual a garantia que a gente ia ter? Certo? Qual é a garantia que a gente ia ter que quem iria participar dessa constituinte? Então, na verdade, a gente achou que, inclusive, essa proposta de plebiscito, ela saiu como uma alternativa às jornadas de junho. Nas jornadas de junho não havia nenhuma bandeira defendendo constituir por uma constituinte. Isso foi uma saída que Dilma apresentou para a jornada de junho. As jornadas de junho falavam das necessidades sociais, do serviço público, da educação, da saúde, da mobilidade, da segurança. Denunciava a questão do presidente dos direitos humanos, Marco o Marco Feliciano, colocando ele para fora porque era uma pessoa que não podia defender os direitos humanos. Essas eram as bandeiras. E ninguém lá estava com uma plaquinha, com uma cartolina, pedindo uma reforma, uma constituinte. Então, a gente acha que foi uma distorção. Infelizmente, os companheiros colocaram, mas a gente achou, não participamos desse plebiscito. Você falou no Marco Feliciano, na Comissão de Direitos Humanos. Uma das pautas centrais dos partidos de esquerda em âmbito nacional nessa eleição é a questão dos direitos LGBT. Se a senhora foi eleita senadora, é provável que nos 8 anos de mandato de um senador, um projeto que trate desses direitos apareça em pauta, como, por exemplo, o projeto de lei que criminaliza a homofobia e que tem uma oposição forte, principalmente da bancada religiosa. Também as propostas como, por exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Queria saber qual é a posição do PSTU e qual é a posição da senhora em relação a essas pautas LGBT. Com certeza a gente vai defender o casamento entre pessoas do mesmo sexo, não só o casamento, como todos os direitos civis aos casais homossexuais. Direito à educação de qualidade, porque o que a gente vê hoje e a criminalização. Por que a criminalização? O Brasil, se não me engano, é o segundo país que mais tem assassinatos de homossexuais, certo? De LGBTs. Então, você ser homossexual, você está correndo risco aqui no Brasil. Então, a criminalização é para ela impedir o ódio que se tem a homossexuais. Então, você vê crimes acontecendo e eles se começam pelas piadinhas, pelo constrangimento, pelo bullying nas escolas, depois ele vem pelas ofensas, pela agressão física e até pelo assassinato. E a gente acha que as pessoas têm o direito de vivenciar sua orientação sexual livremente, poder demonstrar seu afeto, aonde ela estiver, por quem ela estiver, sem ela ser cerceada, sem ela ser constrangida. Então, nós defendemos, sim, todos os direitos civis para os grupos LGBTs. A senhora é religiosa? Não tenho religião. Não. Sou criada dentro da religião, mas eu não tenho religião. Eu queria saber assim, sua visão da religião sobre esse tema, né? Tanto a católica como a evangélica têm visões parecidas a respeito do segmento LGBT. É um retrocesso das religiões? Não, eu acho que as religiões elas devem cuidar da espiritualidade, do amor ao próximo e a gente disseminar, como infelizmente acontece algumas vezes, algumas pregações, elas estimulam o ódio a esse setor. Então, elas não trazem o que elas se propõem a ser, que é trazer o amor, a contribuição à humanidade, o que deveria ser a religião. As religiões elas não devem se interferir nos negócios de Estado, o que acontece hoje é um absurdo. As bancadas da evangélica, a bancada católica, a bancada... E você vê, no final das contas, muitos se submetendo a isso. Então, a gente viu Dilma, tinha o kit anti-homofobia. Então, você tratar desse assunto na escola é fundamental. Uma criança hoje que é filha de um casal homossexual, ela pode ficar constrangida. E as crianças, elas aceitam isso numa boa, na escola, se elas forem educadas para isso. Agora, se elas são educadas para achar que isso é uma aberração, elas vão estimular e a gente vai ter uma geração de pessoas que vai ser uma bola de neve que nunca vai ter fim. Então, a gente acha que a religião não deve se meter nas coisas do Estado, como hoje acontece. E cada vez de uma forma muito, muito forte, e a gente vê os governos se submeterem
a isso. É um absurdo. A gente está no fim do nosso segundo bloco. Eu chamo o público novamente a participar do Opinião Pernambuco pelas redes sociais e pelo telefone, agora o número certo, 3423-8533. A gente volta em 2 minutos. O Opinião Pernambuco está de volta. Hoje conversamos com Simone Fontana, que é candidata ao Senado Federal pelo PSTU. Participa também desse debate Ricardo Dantas Barreto, que é jornalista e editor do Caderno de Política da Folha de Pernambuco. O público pode participar, ainda dá tempo, pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo Twitter @opiniãope ou pelo telefone 3423-8533. Queria aproveitar o comecinho desse nosso último bloco para trazer um pouco da participação do público. A primeira pergunta que chegou foi de Fábio Roberto, que é de Paulista. O que a candidata acha do cooperativismo ligado à agricultura familiar? Nós defendemos a agricultura familiar. Hoje, o agronegócio ele domina as terras do Brasil. E o governo federal investe pesado, né, no agronegócio. E os responsáveis pela alimentação, pelo barateamento dos custos da alimentação é a agricultura familiar. E é onde tem o menor investimento. Grande parte das terras não vai para a agricultura familiar. Luiz Carlos de Olinda pergunta: se eleita, qual será a posição da candidata em relação à reforma política? A gente falou um pouco sobre isso no bloco anterior. De qualquer forma, se você pudesse posicionar para Luiz Carlos, qual é a sua posição em relação à reforma política? Luiz Carlos, a reforma política tem que vir no sentido de ampliar a democracia. Então, ampliar os espaços, ampliar verba pública para todos distribuída igualmente e que os grupos empresariais que financiam as candidaturas, eles fiquem de fora. Helder Macedo, da Boa Vista, pergunta: como o PSTU atingirá os mais desfavorecidos socialmente com um discurso que aborda Rússia, Cuba, socialismo ou o Muro de Berlim, temas distantes da realidade da maioria da população? Quem falou em Cuba, particularmente, fui eu, né? Era na minha pergunta que isso estava contido. De qualquer forma... Não, a gente reivindica o socialismo, mas a gente também dialoga com a população com as suas necessidades maiores. Então, a gente defende a educação, 10% de PIB para a educação, 10% do PIB para a saúde pública, 2% para a mobilidade, enfim, tudo que a gente vem colocando. Não... No início do programa, a senhora falou em Senado, que quer ir para o Senado, que é uma casa de corrupção. Mas a senhora quer chegar lá, quer ser senadora. E vai encontrar lá com algumas pessoas que sempre aparecem na mídia, envolvidas em escândalos e denúncias. Chegando lá, como seria essa convivência? A gente não pretende eu acho que vai ser uma convivência bastante difícil, né? Porque a gente... É o que eu falo, toda a candidatura do partido ela vai se apoiar nos movimentos sociais. Então, nossa candidatura, caso eu venha a ocupar uma vaga no Senado, não vai ser para fazer alianças dentro do Senado com as pessoas que são responsáveis pela corrupção e responsáveis, inclusive, pelo ataque à direita da classe trabalhadora. Mas vai ser se aliar aos movimentos para fortalecer a luta da nossa classe. Há um instrumento no Congresso Nacional, tanto no Senado como na Câmara, que é a CPI. Inclusive tem agora uma CPI e tem uma CPMI investigando o caso da Petrobras. Na sua opinião, a CPI ainda é um instrumento válido para o Congresso Nacional apurar essas mazelas que acontecem? Ele é válido, mas ele é limitado, né? Você vê muitos que foram responsabilizados por crimes continuam colocando suas candidaturas, continuam inclusive exercendo seu mandato. A gente não vê, ou com poucas exceções, né? Como recentemente a prisão, mas assim não existe
como é que se fala? Retirar a riqueza, né? Expropriar. Expropriar aqueles que corromperam, foram corrompidos. Você não vê uma ação dessa. E não vê que se estenda a todos, né? Você vê, por exemplo, o Paulo Maluf, até hoje ele atua na política, embora tenha várias denúncias contra ele e a gente nunca viu acontecer nada com o Paulo Maluf. Então, é um instrumento, mas ele ainda é limitado. Só para tornar mais claro, CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, CPMI, Comissão Parlamentar Mista, que envolve Câmara e Senado. Ainda sobre essa questão da condição do senador, né? O senador custa, em média, 33 milhões de reais por ano para os cofres públicos. Ele tem direito aos chamados 14º e 15º salário, que o trabalhador comum não tem. Verba indenizatória, auxílio moradia, cota postal, cota telefônica, passagens aéreas, uma cota de combustível, uma cota na gráfica do Senado, assinaturas de jornais e revistas, tudo isso por conta da própria instituição. Você se coloca ao lado das lutas dos trabalhadores e das bandeiras do movimento sindical. Se você for eleita senadora, vai receber todos esses benefícios e, em recebendo todo esse salário que não é condizente com a realidade do trabalhador, isso não lhe distanciaria da luta dos trabalhadores? Com certeza. Todos esses privilégios, eles distanciam o parlamentar eleito pelos trabalhadores das condições que a classe vive. Nós, no PSTU, defendemos que qualquer parlamentar eleito, ele vai ter o salário de um profissional especializado, um salário de um professor, e o resto vai ser colocado a serviço dos movimentos sociais. Nós temos esse exemplo com Amanda Gugel, nossa vereadora pelo PSTU de Natal, a vereadora maior número de votos na história de Natal, e o Kleber, que é um operário da construção civil, vereador em Belém. Então, vereador a gente sabe que é bem menos do que senador, mas todos eles recebem, a Amanda é professora, ela recebe como professora e o resto é colocado a serviço dos movimentos sociais. Seria então um salário conforme a profissão do eleito. Exatamente. Não tem esse negócio da gente... Porque realmente, hoje você vê vários deputados que tinham uma vida simples, quando entraram para lá e depois a pessoa não quer nunca mais sair de lá. Então, está disposto a fazer qualquer negócio para manter seus privilégios. E a gente não está defendendo um mandato para o privilégio individual de cada um, mas sim para uma transformação. Candidata, o PSTU tem um candidato a presidente, que é o Zé Maria. E aí sempre se bate naquela questão, eleito presidente e até a tal governabilidade. A senhora quer disputar também, está disputando no Senado, quer chegar lá no Senado. Zé Maria ganha uma eleição para presidente, sem apoio no Congresso Nacional, só com Simone Fontana. Olha, eu acho o seguinte, se Zé Maria está na disputa, né? Nós chamamos o voto no companheiro Zé Maria, um companheiro operário. Se Zé Maria ganhasse as eleições, mostraria que a população no Brasil está disposta a grandes mudanças, a grandes transformações sociais. Então, isso significaria uma grande mudança na forma de ver política e na forma de que é prioridade mesmo. Então, ele, com certeza, ia se basear naqueles que elegeram, né? A gente viu isso, e isso se voltou, foi a questão do primeira vez que Lula disputou, que ele ficou bem próximo de conseguir, né? Mas houve aquele problema que Collor foi eleito. Se a pessoa... e ali existia uma comoção para que ele fosse eleito. Então, é baseado nisso que vai garantir a governabilidade dele. Garantir que a população faça valer tudo aquilo que a gente se propõe a fazer enquanto governo. Anderson Oliveira, da Várzea, o que a candidata acha da questão do pré-sal? Em relação a quê? Ele não especifica. A senhora acha que o pré-sal tem que ser explorado, que o modelo de exploração que vale atualmente para o pré-sal é bom, é válido, precisa ser refeito? E no caso, investir boa parte na educação. Porque os royalties do petróleo ele significa só 0,04% para a educação. Para a educação defende 10% do PIB para a educação pública.
E o pré-sal, na verdade, existem estudos que ele vai atingir bastante o meio ambiente. Então, a gente precisa estudar e aprofundar, a gente tem questionamentos em relação ao pré-sal. Queria fazer uma pergunta também sobre uma das pautas dessa eleição em âmbito nacional, que é a questão da independência ou da autonomia do Banco Central. Inclusive, é um papel do senador aprovar a indicação do diretor do Banco Central, né? Qual é a posição do PSTU, qual é a posição que a senhora defende em relação ao Banco Central? Ele tem que ter autonomia, ele não tem que ter autonomia? A diferença entre independência e autonomia, na visão de vocês, qual é a posição do PSTU em relação a isso? Nós somos contra a autonomia do Banco Central, porque se ele fica autônomo, o que já acontece, né? Os grandes grupos econômicos que dão as cartas na economia no Brasil, mas se você dá autonomia, você praticamente perde a garantia da economia do Brasil. Então, nós somos contra a autonomia do Banco Central. Uma pauta recorrente, pelo menos no site do PSTU local, é a questão da inflação, né? Uhum. Do custo dos alimentos e de como esse custo tem crescido nos últimos anos e tem penalizado o trabalhador. O remédio econômico tradicional para o controle da inflação é justamente o aumento dos juros. Uhum. Qual é a proposta de vocês para controlar essa inflação, para que ela não seja tão pesada para o trabalhador? Como eu coloquei, a questão da inflação dos alimentos tem a ver com a falta de investimento na agricultura familiar, que é responsável pela grande parte dos alimentos que chegam à mesa do trabalhador, é a agricultura familiar e não o agronegócio. Então, um investimento nessa agricultura para que o alimento chegue na mesa do trabalhador a um preço bem menor do que é colocado hoje. E esse seria o congelamento dos preços, para que tenha acesso ao aumento de salário, porque não adianta congelar preço e o salário continua a mesma coisa, aumento geral de salários. Essa é a forma que a gente vê de combate, que a inflação ela não se torne um peso na vida do trabalhador. A senhora é presidente do sindicato dos professores aqui do Recife, uma área que a senhora atua, que é educação, e os prefeitos, já que a senhora é do município, aí vem a pergunta, né, em referência aos prefeitos. Reclamam da carga que recebem do governo federal, porque ficam com a responsabilidade do ensino fundamental e o repasse não é suficiente, o repasse federal não é suficiente. Uhum. A senhora, atuando na área, percebe isso? Em relação aos recursos que chegam para a educação, olha, hoje existe recursos para a educação, mas são muito pouco diante das necessidades que vive a educação hoje. Hoje é preciso aumentar os recursos para a educação, tanto em nível municipal como estadual e federal. Federal, a gente defende 10% do PIB para a educação pública. No municipal, a gente tem os 25% do orçamento para a educação. O que acontece? A gente, inclusive, fez um estudo e a gente constatou que não é 25% do orçamento que é destinado à educação municipal. 25% em cima de alguns impostos. E no fim, isso dá praticamente menos de 10%, mais ou menos 18%. A prefeitura diz que investe pesado em educação, só que se você fazer uma rápida passagem pelas escolas, o que você vai ver? Casos de escolas que o teto caiu, casos de incêndio em escolas, dia de chuva a escola não pode funcionar. E o que a gente vê são projetos privatizantes hoje dominando a educação, então como Minilab, robótica, Instituto Ayrton Senna, que recebem vários recursos que seria destinado para a educação. Os repasses que são feitos, eles deveriam atingir e conseguir corrigir as distorções que existem na educação hoje. Mas a forma como ela é administrada pelas prefeituras, ela não atinge onde deve atingir, que é na escola. Não é só o fato de vir pouco dinheiro, é a administração desse dinheiro. Exatamente. Que é falha. Exatamente. Além de ser pouco, o pouco que vem, ele não é bem distribuído pelas prefeituras. A gente está nos minutos finais do nosso programa. Se o eleitor, se o cidadão entrar no site do Senado hoje, há uma consulta pública em relação à reforma do Código Penal brasileiro. E um dos temas que se discute mais em relação a isso é a questão da redução da maioridade penal. Se a senhora for eleita para o Senado, se a senhora for senadora,
Qual seria o seu voto numa questão como a da redução da maioridade penal? Eu seria contra a redução da maioridade penal. Isso não vai resolver o problema da violência. Inclusive, essas FUNAs da vida, elas são máquinas de fazer criminosos. A gente precisa dar à juventude o que ela precisa de educação, ela precisa de lazer, ela precisa desenvolver seus potenciais e não é o que a sociedade está oferecendo para elas. Então, o crime entre jovens é uma consequência da sociedade que a gente vive. Então, você reduzir a maioridade penal, você não vai resolver o problema de violência. Então, você votaria contra isso? Ricardo, ainda tem uma pergunta? Tem assuntos que, nesse caso da maioridade penal, é uma coisa para longo prazo, mas a curto prazo, como é que poderia fazer esse trabalho para recuperar esses jovens? Só chamou a atenção que a gente só tem 1 minuto e meio para encerrar o programa. Não, é investimento mesmo pesado em educação, em acesso a esporte, acesso a lazer, acesso à cultura, emprego. As famílias hoje estão desestruturadas pela falta de expectativa, né? O jovem hoje ele não tem expectativa de uma melhoria. A própria, se você for ver a questão cultural, como as músicas elas não traduzem um mundo melhor, né? Não estou falando música, estou falando assim bregas, assim músicas assim que degeneram a mulher, que degeneram a sexualidade. Então isso é uma sociedade doente. Então ela vai produzir jovens doentes. Então, a gente acha que deve ser investido imediatamente os 10% do PIB em educação, acesso a todas as condições para desenvolver o indivíduo plenamente. O diretor disse que dá tempo de mais uma pergunta com uma resposta rápida. Eu queria saber a sua posição sobre os direitos reprodutivos da mulher. Você acha que a mulher deve ter o direito de abortar quando ela entender que assim o deve fazer? Nós somos a favor da descriminalização e da legalização do aborto, porque a proibição ela está levando à morte milhares de mulheres, não só no Brasil, como no mundo. Então, isso é um problema de saúde pública, não é um problema de religião, nem um problema de polícia. É um problema de saúde pública. Ela só vai ser resolvida se a gente assumir. E nos países onde o aborto foi legalizado, os casos de aborto são bem menores do que no Brasil. Simone, muito obrigado pela participação agradeço. aqui no Opinião Pernambuco. Ricardo, muito obrigado pela participação também. Obrigado por assistir, obrigado por participar, mandar a sua pergunta aqui para o Opinião Pernambuco. A gente volta amanhã com essa série com os candidatos ao Senado. A nossa convidada de amanhã é a candidata Albanise Pires, do Partido Socialismo e Liberdade. Muito boa noite e até o próximo programa.